Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Mais uma vez aqui com o professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, hoje vamos falar sobre inclusão no esporte, mais especificamente no esporte profissional. Dá para acreditar que existe essa inclusão? Magali, mais uma vez a gente tem que pensar nos equilíbrios que o esporte deseja. Uma premissa no esporte é a da competitividade. Então, nós temos que colocar duas pessoas ou dois times que sejam o mais equilibrado possível. Para isso, a gente precisa tomar algum cuidado com essa ideia da inclusão. Eu não posso colocar um atleta que seja claramente menos competitivo ou mais competitivo que outro por um parâmetro de peso, de altura, de alguma coisa assim, né? De força física ou de idade, por exemplo, para falar categorias bem genéricas, né? Então, a gente tem que preservar essa proteção e essa justiça no equilíbrio esportivo. Salvaguardado isso, a gente precisa buscar o máximo de inclusão possível, tá? Então, a premissa que eu coloquei anteriormente, ela não pode ser uma camisa de força ao ponto da gente começar a impedir a entrada de outros atletas de qualquer tipo de corpo não normativo, ao ponto de se construir um esporte feito por iguais, assim, por robozinhos, né? Todo mundo tem que ter aquele mesmo corpo, daquele mesmo jeito, A, B, C. Até porque isso ficaria extremamente complicado. Vamos pensar num caso limite. O caso do nadador Michael Phelps. Ele tem as medidas corporais totalmente fora do comum. E isso é claramente benéfico para a performance dele. Ele tem uma envergadura extraordinária. Até as mãos dele têm um certo ângulo, uma certa abertura que favorece o nado. A gente não vai poder chegar para o Michael Phelps e dizer que ele não pode nadar, porque não seria justo, uma vez que o corpo dele não é tão normativo. Compreende? Então, eu estou querendo colocar os dois lados, como a gente sempre faz aqui no programa, para o nosso seguidor acompanhar o raciocínio. O esporte tem que lutar pelo máximo de equilíbrio possível entre as partes. Sim. Mas também não adianta nós pensarmos num equilíbrio artificial, absoluto, porque isso não se apresenta entre os seres humanos. Sim. Nós somos diferentes. Sim, quando a gente fala, né, de atividade física, esporte, enfim, o esporte ele sempre vem em alguns momentos como um lazer, como uma prática corporal para trazer prazer. E a gente entende sempre essa relação da inclusão, né? De todo mundo participar, todo mundo junto. Mas quando vai para o profissional, então, tem essa dificuldade, né? O profissional envolve uma série de outros compromissos. Podemos pensar até no compromisso financeiro. É uma pessoa que está disputando o esporte profissional, ela vive daquilo, ela vive daqueles valores que ela recebe, né, por patrocínio ou por ganho direto na competição. Então, não é menos oportuno que um desequilíbrio artificial, uma falta de julgamento adequado produza uma injustiça. Isso é menos tolerável no esporte profissional do que seria num esporte lazer. Na prática, o que eu estou dizendo, no esporte lazer você pode jogar com pessoas de condições físicas, idade, situações muito diversas dentro do mesmo jogo, porque o que se tem a ganhar ou perder ali é muito pouco. Você está falando em termos de diversão. No esporte profissional, isso ganha outra dimensão. Para isso que existem associações, existem tribunais desportivos para manter esse princípio da igualdade o mais justo possível. Bom, o professor falou de justiça. Há, então, uma injustiça no esporte ou não? A gente tenta, principalmente profissional, de uma maneira que não tenha essa injustiça. Olha, é impossível falar em termos absolutos. O que me parece ser mais correto ou mais oportuno a gente pensar é que a modalidade ela vai se desenvolvendo,
O esporte é uma espécie assim, de organismo vivo, vamos chamar assim. Ela vai se desenvolvendo e vai produzindo algumas injustiças. Aí nós vamos atuar para atenuar essas injustiças, criando novos dispositivos, novas circunstâncias, outros critérios, e essa injustiça vai sendo diminuída, por assim dizer. Mas aí ela vai escapar por um outro lado, e a gente vai de novo tentar atuar. Veja, é infinito esse debate se nós ampliarmos o conceito de injustiça. É justo um atleta de um país com dificuldades financeiras competir com um país rico como os Estados Unidos ou como a Inglaterra? A condição de oportunidade foi a mesma? O que foi a história desse atleta? Você tem atletas que andam 10, 15 quilômetros para conseguir treinar. E você tem atletas da mesma modalidade num outro país que vão num carro climatizado até, ou que ficam hospedados no centro de treinamento. Tudo isso não vai influenciar na performance. Então, quando a gente amplia a noção de justiça e de igualdade, ela vai alcançando temas muito difíceis, muito polêmicos, muito sutis. Como eu disse, acho que uma das funções dos valores no esporte, como a que a gente discute aqui, de uma filosofia do esporte, é tentar trazer para a discussão os mais variados aspectos, sem acreditar que nós vamos chegar numa sentença absoluta, numa verdade clara e indiscutível, mas que nós vamos fazer o possível para equilibrar os pratos dessa balança. Sim, com certeza. Professor, a gente está nesse tema porque recentemente o atleta brasileiro Flávio Henrique Faria, ele estava participando do Campeonato Sul-Americano de Karatê que aconteceu no Equador, e o atleta, no meio da primeira luta, ele foi desclassificado. Na nota Na nota da arbitragem do evento, eles colocaram que o atleta não tinha condições físicas de participar do evento, pois ele poderia comprometer a integridade física dos oponentes, né? Segundo o relatório técnico que foi disponibilizado aqui para a gente. E eu queria que o professor falasse um pouco, né? Porque acaba criando essa relação de injustiça, né? Aliás, só para a gente contextualizar, o Flávio, ele possui uma amputação acima do punho direito, mas como regra da Federação Mundial de Karatê, ele usa a luva e a bandagem, como todos os outros atletas. Então, assim, ele está dentro, usando os equipamentos de proteção, enfim, que a gente já chegou a discutir sobre isso. Ele está dentro da modalidade. Ele já participava antes da modalidade, já disputou Sul-Americano anteriormente, mas nesta competição específica ele foi desclassificado. A gente pode pensar em injustiça nesse caso? Olha, a discussão que está se acumulando em torno desse caso aponta sim para uma injustiça. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar: já é antigo, já é ultrapassado a ideia de se caracterizar uma pessoa pela sua deficiência. Então, antigamente se dizia, aquele surdo, aquele cego. Veja, é uma pessoa com baixa audição, é uma pessoa com alguma característica de visão ou de mobilidade, etc. É uma pessoa como qualquer outra que tem uma certa característica. Quando você assume essa posição, como a desse episódio, fica a sensação de que o que resultou na exclusão do Flávio foi assim: ele é um deficiente físico, ele não tem uma mão, ele tem uma amputação, então ele não é igual às demais pessoas, ele não pode competir junto com as demais pelo princípio de igualdade que nós explorávamos no primeiro momento aqui da nossa conversa. Veja, pelo próprio relato que você trouxe, essa característica do Flávio não influencia em nada no desenvolvimento da luta, no desenvolvimento do esporte. Mas parece que ele foi caracterizado a princípio. Exatamente um preconceito, um pré-conceito, um conceito formado antes da aplicação da realidade em si. Se ele não possui uma mão, se ele é um amputado, então ele é um deficiente físico, então ele não pode competir com as demais pessoas
Veja, ele é uma pessoa como outra qualquer. Sim. Né? Se houvesse uma circunstância específica, que, vamos dizer, um uso de uma prótese, como ficou muito conhecido no caso do Pistorius, né? Aquele atleta grego que, passando a utilizar uma prótese no membro inferior, começou a alcançar tempos que pareciam ser até superiores a de quem não tinha essa prótese, porque a prótese talvez o favorecesse. Aí é uma outra discussão completamente diferente. Né? Nesse caso, me parece ter sido realmente só fruto de preconceito. Sim. Bom, para falar mais sobre isso, no próximo bloco vamos conversar com a Laís Amaral, que é mestranda em Educação Física na FEF Unicamp e faixa preta em Karatê. Até já! Estamos de volta e agora com a Laís Amaral. Tudo bem, professora? Tudo certo, tudo bem. Laís, você que é da área e também do Karatê, esperava essa atitude da comissão de arbitragem da competição? Não, eu não esperava, assim como acredito que os meus colegas do Karatê também não esperavam por isso. Primeiro porque o atleta tinha plenas condições de competir em pé de igualdade com seus adversários. Ele não tinha nenhum tipo de limitação que o impedisse de estar ali competindo. E segundo ponto, porque ele já participou de outros eventos nacionais e internacionais, inclusive um outro campeonato sul-americano, que também foi organizado pela mesma organização deste campeonato que ele estava participando. E terceiro, porque ter um atleta com uma deficiência física competindo dentro das categorias padrão, né, em igualdade com outros atletas, é um aspecto muito positivo para a modalidade em si, para o crescimento da modalidade, para o fomento da modalidade. Então, realmente eu não esperava essa atitude da comissão de arbitragem. Eu esperava que eles fossem voltar atrás na sua decisão, mas infelizmente não foi o que aconteceu, e vamos ver o que acontece agora nos próximos capítulos desse acontecimento. No campeonato, a Confederação Brasileira protestou prontamente contra a decisão do árbitro, contra a decisão da comissão de arbitragem. Acho que isso foi uma atitude muito positiva. Eles estão apoiando o atleta desde então e apresentaram um protesto formal também aos órgãos superiores do Karatê. Então, eles estão tomando essas atitudes, emitiram uma nota de repúdio. E uma coisa interessante também que aconteceu foi que o atleta que é capitão da seleção brasileira de karatê e é tricampeão mundial, Douglas Bros, ele faz parte da comissão de atletas da WKF e ele também se manifestou com relação a essa situação. Ele falou que não esperava essa atitude e que já está também conversando com a comissão de atletas sobre isso. Então, tem todo esse conjunto aí de pessoas no Brasil que estão se manifestando contra as atitudes do que aconteceu. Você acredita que há uma inclusão no esporte hoje? Eu acredito que a gente evoluiu muito com relação a essa inclusão no esporte, mas ainda temos muito a evoluir, né, muito a conquistar, e essa situação nos mostra isso. Infelizmente, essa foi uma situação que aconteceu e eu espero que ela traga à luz temas para serem discutidos sobre essas questões, porque isso não estava previsto no regulamento da WKF, a World Karate Federation, que é o órgão principal do karatê no mundo. Então, infelizmente, uma situação como essa tem que acontecer para que então a gente passe a discutir sobre esse tipo de coisas que podem acontecer, como que a gente faz para incluir esses indivíduos nas competições oficiais. Então, tem muito que evoluir ainda. A gente já evoluiu, a gente tem o para-karatê, né, no caso do karatê, mas nós ainda não chegamos num ponto que seja considerado o ideal para realmente incluir
todo mundo dentro de um esporte, né, como o karatê. Falando tecnicamente, a justificativa da nota da equipe médica, segundo a Confederação Brasileira de Karatê, é plausível? Eu não vi a justificativa, a nota da equipe médica na íntegra, né? Eu estou acompanhando pelo que os órgãos oficiais estão emitindo a respeito disso. Pelo o que eu entendi, foi que o atleta Flávio, né? Ele não poderia competir porque ele poderia machucar os seus adversários. E olhando desse ponto de vista, eu acredito que essa não seja uma nota plausível, não seja uma justificativa plausível para desclassificar o atleta. Primeiro porque o atleta estava cumprindo todos os requisitos e exigências que estavam no regulamento, inclusive usar bandagens, né, no lugar da amputação, e também usando protetores que são exigidos ali, proteção oficial pelo regulamento. Então, ele estava cumprindo as mesmas exigências que os demais atletas. E outro ponto interessante é que para ele chegar nesse nível de competição, ele já teve que passar por uma outra série de competições nacionais para chegar ali e poder competir em nível internacional. Então, a CBK, que é a Confederação Brasileira de Karatê, ela tem desenvolvido um trabalho super interessante aqui no Brasil com relação ao para-karatê e com relação à inclusão desses atletas. E o caso do Flávio é bem interessante, porque ele sempre pôde competir aqui no Brasil nas categorias padrão e nunca houve qualquer tipo de problema. Tanto é que é a segunda vez que ele está na Seleção Brasileira de Karatê, representando o nosso país. Então, quando ele chega lá e a equipe médica apresenta esse ponto como justificativa, do meu ponto de vista, eu que já fui atleta, já competi e já vi o Flávio competindo também, isso não é uma justificativa plausível para desclassificá-lo da competição, até porque ele já teve que competir com uma série de outras pessoas para chegar ali e nunca aconteceu quaisquer tipos de acidente com os seus adversários. Eu vi que o Flávio colocou que houve uma movimentação grande de amigos, familiares, para ele conseguir chegar até o Sul-Americano. Como foi para vocês a notícia e saber que para ele seguir nos outros campeonatos ficou um pouco mais difícil? A comunidade do Karatê, nós ficamos em choque com essa atitude e acho que nós ficamos mais em choque ainda com o fato da comissão de arbitragem não ter voltado atrás na decisão. Acho que a comunidade do Karatê ficou bem surpresa com essa situação. Não é uma coisa comum e nós não esperávamos isso. E como a gente sabe de todas as dificuldades que um atleta enfrenta para chegar nesse nível e poder competir ali, né? Tudo em questão financeira, questão de preparação psicológica, física. Nós nos sentimos muito injustiçados, né? E a gente acaba pegando as dores ali do Flávio, claro, porque nós sabemos tudo o que ele teve que passar, e ainda mais do que nós, né? Porque ele tem esse fator da deficiência física. Então, ele estar lá já é uma superação, mas infelizmente ele se deparou com esse tipo de atitude que não é uma atitude comum, não deveria ser, e espero que a gente tenha aí alguma manifestação dos órgãos superiores do Karatê internacional com relação a esse tipo de situação, que a gente tenha uma movimentação para mudar o regulamento ou mudar as coisas para que isso não volte a acontecer e que a gente tenha cada vez mais pessoas incríveis como o Flávio competindo competições internacionais. Muito obrigada, Laís, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. No próximo bloco, o professor Odilon volta para repercutir a entrevista. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Valores do Esporte. Que história, hein, professor? Magali, ela traz alguns dados diferentes, né? No primeiro bloco, a gente abordou a questão
da igualdade no esporte, da justiça, da adequação, de forma ampla. Ela traz um caso específico que nos faz refletir se não houve um certo oportunismo no julgamento. Quando o professor falou no primeiro bloco sobre essa relação dos países, um país mais favorecido que o outro, por questões financeiras, estruturais, às vezes até mesmo porque o país investe no esporte, mas existe essa diferença. Eu lembrei da Islândia, seleção de futebol, que foi para a Copa do Mundo com uma seleção de atletas que tinham a sua profissão, mas jogavam bola, treinavam ali no contraturno do trabalho. Então, e a gente sabe e entende, às vezes, que um time grande no futebol, ele é mais favorecido que um time pequeno, né? Nessa questão de seleções ou mesmo de Jogos Olímpicos, tem um pouquinho desse favorecimento. A gente pode considerar uma injustiça? Nós que somos do esporte, Magali, profissionais do esporte, nós temos que estimular um entendimento de que o esporte é uma opção de vida. Não é uma coisa que você faz a mais. Tem uma brincadeira no campo que diz assim, tá bom, você nada, você corre, você joga futebol, mas o que mais você faz? Se a pessoa faz isso como opção de vida, isso ocupa toda a rotina dela. Uhum. Então, é muito complicado você comparar circunstâncias em que alguém tem que, por exemplo, fazer uma dupla ou tripla jornada, trabalhar e treinar em 2 períodos, com alguém que se dedica só a esse treinamento. Essas diferenças aparecem demais no esporte profissional. Há pessoas que conseguem se dedicar só ao esporte, tiram daí os seus recursos de vida, e tem outras que têm que conciliar com um outro trabalho, uma outra forma de subsistência. Uma outra coisa até mais sutil, mas que também toca esse assunto, é quando há poucas condições de treino. Ela pode até ser profissional, viver só daquilo, não ter um outro trabalho, mas ela precisa se deslocar demais para a arena de treinamento, ela tem que usar o mesmo material esportivo por longo tempo. Tudo isso, microscopicamente, vai afetando, vai acumulando e vai ter uma influência na performance final. Aqui no Brasil, a gente vê muito essa romantização do atleta. O atleta guerreiro que caminha tantos quilômetros para treinar. Mas, na verdade, é a falta de condição, né, professor? Plena falta de condição, e isso vai influenciar na performance. Essa romantização, ela tem um traço ridículo, né, dizendo dessa maneira, porque hoje nós vivemos um nível de profissionalização muito alto no esporte, extremamente alto. Então, como que pode um esportista brasileiro que seja, Magali, veja, que os nossos seguidores aqui nos acompanhem com cautela, né? Como que pode um atleta de alto rendimento demorar 1 hora para chegar no local de treinamento, que seja de ônibus? Percebe? Há um desgaste ali que vai influenciar na performance dele. Hoje, a tendência de grandes centros de treinamento é o atleta ficar alojado no próprio centro, né? Para ele ter o mínimo de tempo ali de deslocamento, foco total na atividade. Se nós estamos falando de esporte de alto rendimento, a orientação é essa. Tá? Quando você trouxe o exemplo muito interessante, né, da Islândia, ela mistura, de certa forma, o amadorismo com o profissionalismo. Fica interessante, fica engraçado, mas fica um pouco injusto com as pessoas que escolheram o esporte como profissão. Sim. Porque fica parecendo assim que é uma segunda atividade, é uma brincadeira. Um problema que a gente pode até abordar num programa futuro, mas hoje seria difícil pegar esse caminho, é a da própria aposentadoria dos atletas. A pessoa escolhe o esporte como profissão, mas às vezes, quando ela tem 23, 25 anos, já esgota o tempo dessa pessoa. E aí, o que ela vai fazer o resto da sua vida? Existe hoje toda uma discussão acumulada na filosofia do esporte sobre a aposentadoria dos atletas. Como que vai ser esse segundo tempo? Alguns vão virar treinadores, preparadores físicos, mas outros não, eles não querem ser esse tipo de staff, esse tipo de profissional. Ele gostava de ser atleta. O que ele faz depois desse término desse período de atleta? É outra discussão muito complexa. Sim, com certeza, professor. E fechando só no caso do Flávio, né, que
né, tem toda essa movimentação de rifa e tudo mais para ele chegar até lá. Então, assim, a gente já vem aí de injustiças, né? Exatamente. Só aquela injustiça, ele já vem de injustiça. Ele já era o modelo exato de tudo que nós estamos falando. Um atleta do nível dele ter que fazer uma rifa para conseguir ir para uma competição já é um fracasso do modelo esportivo, não do Flávio. Para ele pode ser uma vitória, você pode ler como superação, como luta, mas o modelo esportivo fracassou para não reconhecer o talento de um esporte, de um esportista dessa qualidade. E ainda ao chegar lá, ele passa por uma circunstância dessa. Né? É lamentável. É lamentável. Bom, muito obrigada, professor, pela sua participação e até o próximo programa. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.